Oi, tudo bem? Vamos começar então com as orientações da quinta e da sexta semana. Nós vamos interligar as 2 semanas, então nesta primeira vocês vão realizar a leitura de um texto, já está lá na nossa plataforma, e nós também já vamos explicar, e até para que vocês possam se organizar, porque é uma atividade um pouco mais prática, a atividade da sexta semana. Vou fazer mais um vídeo, eu vou explicar bem direitinho o que nós queremos com a atividade da sexta semana. Mas ao longo agora da minha explicação, eu já vou trazer um pouco sobre o que a gente vai fazer, certo? Então, o texto da quinta semana é este aqui, ó. Tá lá no ambiente. É o uso dos jogos digitais na educação infantil no seio e casa da criança. Habilidades e competências desenvolvidas. Por que este texto entrou para a nossa leitura? Porque eu não quero que vocês levem os estudantes para o laboratório e deem um jogo por um jogo. Então aula de informática eu vou usar um jogo. Vou dar um jogo. E o jogo pelo jogo. Então, esse texto, ele traz algumas reflexões sobre habilidades e competências que a gente pode desenvolver com a criança. Então, ele é um trabalho de conclusão de curso que foi transformado num artigo e a professora Adriana, juntamente com a sua orientadora, ela vai apresentar algumas ferramentas e faz uma avaliação, né? Então, eu gostaria que vocês se atentassem à explicação técnica, né, da página 1 a 8 e da 18 a 19. Neste intervalo da página 9 até a página 17, ela vai trazer as ferramentas, que eu acho que também é super válido que vocês leiam e até possam pegar alguma dessas ferramentas para fazer uma testagem com uma criança de 4 a 12 anos. Eu desenvolvi um instrumento que eu acho que vai ser bem válido, não só para essa atividade. O que ela nos traz, né? Que agora a gente tem novas realidades nos espaços educacionais. E assim, ó, a criança tem contato com a tecnologia muito antes de chegar à escola. Então é muito comum a gente estar nos espaços, a criança já está com tablet, ela já sabe mexer, porque é intuitivo. Existe inclusive um padrão visualmente, né, graficamente, que faz com que a criança consiga acessar, jogar e fazer várias coisas. Crianças não alfabetizadas, inclusive, né? Então, isso não é novidade, acho que a gente convive com crianças da nossa sociedade, a gente já percebeu que essa nova geração tá chegando com tudo e já sabe utilizar as ferramentas. Mas nós, como profissionais da área da educação, nós temos que ter muito cuidado com as ferramentas que nós utilizamos, e inclusive para avaliar, né? Não dá para dar um jogo pelo jogo, né? Eu acho que a ferramenta ela tem que ser uma aliada. Isso eu sempre vou dizer. As tecnologias, quando usadas com sabedoria, elas nos auxiliam muito e elas estão aí e vamos utilizá-las, né, com tudo que há de melhor que elas possam nos oferecer. Então hoje a professora nesse texto ela vai trabalhar bastante em cima da educação infantil, o que eu acho que vai ser bem bom, porque depois vocês vão chegar na prática do estágio, e aí, né? E aí tem todo um rol de atividade, planejamento, e já pode auxiliar vocês, né? Nesses momentos. Então, ela, claro, né? Ela fez uma pesquisa e ela vai descrever isso lá nos resultados, mas ela traz assim, ó, o quanto que os jogos podem trazer. Eu digo podem, porque quando a gente não usa isso com um objetivo, eles não têm a potência que poderiam. Eles podem oferecer importantes contribuições, né, para o desenvolvimento cognitivo, tanto das crianças como dos jovens e dos adultos, né? Mas nós, como profissionais da área, né, da educação, nós temos que ter muita clareza sobre quais as possibilidades e quais os objetivos que nós queremos para aquele estudante, né, naquele momento em que estamos trabalhando com ele. Então, inclusive, ela cita, né, e é por isso que eu vou trazer um instrumento na nossa atividade que vocês vão utilizar, que é este instrumento aqui, porque assim, ó, às vezes a gente fala, então tu usa o jogo, por que tu usa o jogo? Para desenvolver
a motricidade fina e o raciocínio lógico. Tá, mas em que momentos, né? E pode, né? Fica muito vago. Então, como a gente vai ser um profissional com um alto poder de escolher, de planejamento, de organizar, a gente também tem que usar isso com responsabilidade. Então ela vai trazendo, né, diferentes elementos na fala dela, mostrando, né, que os jogos eles podem estimular a reflexão, eles podem estimular a linguagem e tantas outras, né, habilidades e competências. Aí, na sequência, ela traz uma ferramenta que a gente vai deixar o link, que a gente inclusive pode instalar no computador, né? Que é uma plataforma que é o Gcompris. Aqui, ó, Gcompris, aqui. Eu vou deixar o link dele para que vocês possam fazer o download. E nele tem uma infinidade de jogos e atividades que vocês podem usar. Então, vocês baixam o programa e não ficam refém, né? De ter ou não internet e tudo mais. Para avaliação da ferramenta, vocês podem usar esta ferramenta ou então vocês podem usar uma do celular. Eu vou entender se vocês forem usar uma do celular. O importante é que vocês citem ela lá depois no espaço adequado. E aí ela traz um monte de jogos e eu achei que seria muito bom trazer esse texto para vocês, porque cria também um catálogo de possibilidades de jogos que vocês podem fazer. A gente sabe que já tem muitos que têm filhos, muitos que já atuam na escola, então já pode ser útil agora ou mais adiante, né, nas próprias práticas dentro do curso, né, os estágios, enfim, né, tudo que vocês venham a desenvolver como futuros, né, pedagogos. Então, na sequência, ali na página 18, quando ela termina de fazer análise dos jogos, ela faz outras reflexões e ela traz termos muito interessantes. Eu gostaria, assim, que a gente começasse a usar esses termos, né? Questões como destreza motora, né? A questão da jogos que estimulem a memória, habilidades, né, decorrentes às capacidades de análise crítica. Então, que a gente começasse a usar esses termos bem técnicos, que são termos que são muito importantes também para que a gente possa se expressar, escrever nos nossos cadernos de registro também. Esse texto, eu acredito que possa contribuir para a formação de vocês e por isso que ele está no nosso portfólio deste semestre. Façam a leitura com bastante carinho. Se tiverem alguma dúvida, nos encaminhem, a gente vai abrir um fórum também. O texto já está disponível. Isso é a atividade da quinta semana. Para a sexta semana, e eu vou deixar as duas abertas, porque eu entendo que se vocês precisarem ir numa escola, vocês, quem sabe, precisem mais de uma semana para realizar, para que vocês possam se organizar melhor. Eu quero que vocês façam a avaliação de um jogo, de uma ferramenta pedagógica. Como eu falei para vocês, pode ser desta plataforma ali, o Gcompris, ou então um outro jogo do celular, né? Enfim, algum jogo. Como é que vai ser? Eu fiz esse instrumento aqui, que está escrito lá, né? Que é a avaliação do jogo, ferramenta pedagógica. Então, lá no item 1, vocês vão colocar identificação do acadêmico, é a identificação de vocês. É o nome e a matrícula. Depois, vocês vão identificar a criança com o nome, pode ser só o primeiro nome, certo? E a idade. Qual é a idade que nós vamos solicitar para vocês? De 4 a 12 anos. E quem são essas crianças? Vocês podem fazer com filho, com sobrinho, com vizinho, com alguém próximo, com algum espaço que vocês estejam, com o filho de um amigo, desde que esta pessoa autorize. E se vocês quiserem, vocês também podem fazer isso numa escola. Eu fiz, ó, a carta de apresentação, aí vocês preenchem com o nome de vocês. E aí eu coloquei aqui, né, que vai demorar de 1 a 2 horas, que eu acho que é o tempo necessário, certo?
Isso é bem tranquilo, tá bom? Vocês vão colocar no item 3 a identificação do jogo, o nome do jogo, o link deste jogo, se ele é da Play Store, do celular, vocês façam assim, ó, vocês colocam, né, que ele é da loja do celular e vocês só coloquem o nome de quem desenvolve o aplicativo. E se for do computador, daí vocês só precisam colocar o link, né? E qual é o objetivo do jogo? Sempre o jogo vai ter uma breve descrição e vocês vão colocar lá o objetivo. Se foi no smartphone ou no computador, e se ele indica, né? Faixa etária indicada, vocês vão colocar ali se ele indica. Se ele não indica, vocês colocam, não consta, tá bom? E aí depois, ó, vocês vão avaliar. Eu fiz uma tabela e coloquei alguns itens que eu acho que a gente tem que pensar. Um jogo vai contemplar todos estes? Não, tá? É muito difícil que um jogo contemple todos estes. Mas vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão escolher um jogo, já pensando em alguma coisa que vocês querem desenvolver com a criança, né? E eu coloquei aqui competências e habilidades potenciais para desenvolver no usuário. Coloquei raciocínio lógico, noções de números e numerais, iniciativa, poder de análise ou síntese, criatividade, linguagem, atenção, memória, motricidade fina, nomear, né, nomear objetos se a criança é menor, classificar, criar, seriar, sequência lógica, compor, discriminação de cores e formatos, produzir artisticamente. Aí vocês vão, né, enfim, escolher. Se este jogo, enquanto que a criança está jogando, vocês vão fazendo essa análise. Ele consegue dar potência para desenvolvimento excelente? Ah, não é excelente. Ah, é satisfatório, né? Ou não, é insuficiente. Ele se propõe, mas ele não consegue. E se não consta, se o jogo não tem, né? Porque são muitos elementos, que não precisam ser todos, né? Que vocês vão utilizar, vocês colocam. Não se aplique. Não se aplica, né? Dá para fazer um X bem tranquilo para encaminhar. Vocês podem imprimir. A primeira parte eu sugiro que vocês preencham do modo digital. E essa aqui vocês podem fazer com X, tá? Ou então mesmo no computador dá para colocar um X ali dentro e marcar. Depois eu queria que vocês fizessem uma breve análise da interface, né? Se ele tem um feedback adequado, ou se ele tem, se ele não tem, né? Vocês vão ver, porque às vezes o jogo não dá feedback, a criança erra e ele não dá feedback, né? A criança não consegue aprender com o erro. E a organização gráfica intuitiva, né? Se ele tem uma boa organização gráfica, se permite que o aluno mexa, né? Se é uma organização... né, essa é a coisa dos botões, né, o botão vermelho é sempre um par, e o azul ou o verde é um, né, começa e siga. Depois que vocês avaliaram isso, vocês vão fazer um breve relato de até 12 linhas, onde vocês vão escrever, inclusive, reações das crianças, assim, aqui vocês podem escrever que depois da análise compreende-se que o jogo é muito bom, atinge o objetivo, né, desenvolvendo essas competências, ou o jogo se propõe, mas não atinge. A criança, às vezes a criança ela fala, quando está aplicando o jogo, ela fala, mas eu quero de novo, pode pedir, pode colocar inclusive a frase que a criança citou. Bem tranquilo, tá? Mas eu quero que vocês consigam, né, fazer esse pequeno exercício de reflexão sobre esta ferramenta. Se contempla ou não o que vocês esperavam dela quando escolheram. E aqui, na outra página, nós vamos solicitar que vocês façam um registro visual, né? Coloquem 2 a 3 fotos, né? Imagem da criança jogando. Então, vocês podem fazer de frente ou para preservar a identidade dela, só eu e a Dinara vamos ter acesso a esse material. Vocês podem fazer dela brincando de costas, assim, ou se quiserem fazer algum efeito de foto para cobrir a imagem dela, é bem tranquilo também. E uma imagem da interface enquanto a criança ou adolescente estiver jogando, certo? Então, gente, era esta atividade. Nós vamos deixar aberto para a postagem do dia 30 de setembro
até o dia 7 de outubro, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco e um bom trabalho e bons estudos!